Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa sobre orçamento de 2016 e todos os assuntos que estão relacionados ao tema orçamento aqui no Congresso Nacional. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador José Medeiros, ele que é integrante da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal e que nessa semana, quando a proposta de orçamento da União chegou ao Congresso, nesses primeiros dias de setembro, últimos dias de agosto, foi a plenário várias vezes fazer uma reflexão não só sobre o orçamento que vai ser votado, apreciado pelo Congresso Nacional, mas também para falar sobre as consequências da execução do orçamento de 2014, que é tema que teve na CAI, né, senador? Correto. Com a tal das pedaladas, que, como ficou conhecido, uma certa maneira de administrar as contas públicas, né? Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, começar fazendo uma análise sobre a vinda desse orçamento 2016. Veio um orçamento como nunca, né? Vamos dizer assim, alinhavado, mas não veio costurado. O governo apresentou um problema para o Congresso. Nunca na história desse país. Nunca antes, né? E pede que o Congresso tome providências com relação a um horizonte problemático de 2016, não é isso? Exatamente. O governo mandou um orçamento aqui para o Senado e, estranhamente, uma peça rara, eu diria assim, porque mandou com corte, com déficit de 30 bilhões, mas não explicitou, olha, vamos cortar aqui e aqui. Não, cortem vocês aí. Então, calma lá, né? Cada um no seu quadrado. A Constituição, ela diz, os poderes legislativo, executivo e judiciários, independentes e harmônicos entre si, e harmonia significa também respeito, faltou respeito do governo de mandar para cá uma peça, sabidamente eles deveriam ter feito a lição de casa lá. Se tem que cortar, diga onde é. E também, assim, manda um orçamento já pedalando. Isso também Por que já pedalando? Porque ele afronta a lei de responsabilidade fiscal. Então, embora o governo diga que não. Então, o que a Casa tem, o sentimento que eu sinto aqui no Congresso, no Senado, é de, olha, vamos devolver e vocês digam onde vão cortar. Reunimos um grupo de senadores, fomos até o presidente Renan ontem e solicitamos a ele que ele possa devolver para o presidente e dizer, vocês arrumam isso aí, mandem a peça para cá dizendo onde que querem os cortes, e assim, o Congresso faz a parte dele, o governo faz a parte dele e o Judiciário faz a parte dele, cada um no seu espaço. Porque a gente tem aqui no Congresso Nacional uma comissão mista de orçamento, com representantes da Câmara e do Senado, e nessa composição, governo, base aliada e oposição. Então, a interlocução entre a proposta do governo e o Congresso Nacional não deveria ser feita pelos parlamentares que representam a base na Comissão Mista de Orçamento? Deveriam ter feito e assim, a gente pensa e analisa, faz a reflexão de que o governo na verdade está perdido. Veja bem, o governo, desde o início do ano, que o governo tem passado mensagens totalmente contraditórias. O governo desautorizou. O ministro vai uma hora fala uma coisa, o Planalto diz outra. Isso foram várias vezes, por várias situações. O governo, por exemplo, ele faz praticamente proíbe as pessoas de tomarem crédito e ao mesmo tempo incentiva. E aí eu falo no caso dos caminhoneiros aí, que os caminhoneiros pediram. Vamos num caso concreto, né? Exato, vamos ao caso concreto, que eles não tem como rolar essas dívidas e tal, e o governo aperta ali a situação para não terem acesso ao crédito, então praticamente proíbe a compra, porque você tem esses mecanismos, e ao mesmo tempo ele manda 15 bilhões agora, nesse momento de crise, mandou 15 bilhões para a indústria automobilística, de caminhões e tudo. E você fala, dá com a mão, dá com a outra, passa uma mensagem contraditória para o Aliás, essa linha de crédito, desculpa interromper o senhor, foi justamente na sessão que votou a reoneração de folha e gerou uma reação grande no plenário de situação e oposição, né? Correto, porque que mensagem você está passando? Eles têm dito o seguinte, olha, a oposição tem que ter responsabilidade, vocês têm que ver o país, tem que ver o país, e eu pergunto, que país? Que pátria que é? Qual é a pátria que eles estão querendo defender? Porque o que a gente está notando, assim, os sinais são totalmente contraditórios. O mercado está vendo isso. E fatalmente, infelizmente eu tenho que dizer isso aqui,
nós vamos perder o grau de investimento. A partir dessa ação de entregar um orçamento, uma proposta alinhavada, porque isso significa um não projeto para o país, é isso? Não mostra rumo, não mostra segurança. Não mostra o rumo. O governo não tem passado uma mensagem clara. Isso por problemas deles. O governo tem se enrolado no cabelo das pernas, essa que é a verdade. Com picuinhas, com coisas pequenas. É um governo que, na sua própria base, não se entende. Hoje tem metade do país está em greve. As universidades há 80 dias em greve, o INSS também. Agora, os servidores do Judiciário, a casa está aqui sitiada e o governo não passa uma mensagem servidores clara. Do Rio Grande do Sul, tudo bem que é Estado, não é União, o governo já não está conseguindo, os governos já não estão conseguindo pagar folha. Então, isso é muito preocupante. Isso tudo é preocupante. Aí, nesse momento dessa fragilidade do governo que o senhor descreve, a gente tem visto também que o Congresso cresce em força. Crescem iniciativas, crescem força. Por exemplo, o senador Renan, junto com o deputado Eduardo Cunha, tomou várias providências assim, em relação ao Pacto Federativo, que sempre havia uma expectativa do Executivo para cá. Então, vamos pelo menos compilar tudo que está aqui, vamos agilizar. Pacto Federativo. Chamou governadores, chamou prefeitos, tomou uma iniciativa dando um rumo nessa situação, por exemplo. Agenda Brasil, já que o governo não está propondo um projeto de desenvolvimento, vamos aqui tentar melhorar as condições de ambiente de negócio no país, vamos ver se a gente dá um rumo. Então, Agenda Brasil. São iniciativas que, de alguma forma, têm fortalecido a casa. O deputado Eduardo Cunha tem levado a plenário várias questões que muitas vezes estavam sendo adiadas e que agora, nesse enfraquecimento do Executivo, entram com mais força. E com relação ao orçamento, o senhor acha que vai ter de novo um protagonismo do Congresso? Olha, toda vez que um poder se enfraquece demais, acaba um outro poder sobressaindo. Aquele chamado check and balance, até são para isso, o equilíbrio entre os poderes. Agora, o interessante é que não houvesse desequilíbrio algum. O interessante é que o governo fizesse o papel dele, até porque não é responsável do Congresso governar. Porque se for para governar, que faça com ônus e bônus, nos passe a faixa presidencial e vamos governar. Mas não é assim que a gente sabe que vai ocorrer, obviamente. O governo quer passar o ônus para cá, ficar com um bônus, mas quem tem que dar rumo, quem foi eleito para dar esse tom foi o governo. Eles querem agora, o grande argumento que eu tenho ouvido aqui é o seguinte: olha, a oposição tem que ver pelo bem do Brasil, Bom, agora eles estão pensando no Brasil. Em que momento que passaram a pensar pelo Brasil? Porque fizeram uma campanha dando resolutividade para todos os problemas possíveis e imaginários, quando eles já sabiam que a situação não era boa. É o que demonstra as pedaladas, o julgamento das contas de 2014, é isso? Você fechou a questão. Desculpa. As pedaladas, você matou. As pedaladas demonstram que o governo não só sabia, como maquiou. Isso aí está incorrendo o risco de ser agora responsabilizado, dependendo do julgamento do Tribunal de Contas da União, devido a essa atitude. Então, agora, jogar para a oposição ou para o próprio Congresso, olha, resolvam aí, vocês têm que pensar no país. Óbvio que todo mundo pensa no país, ninguém levanta de manhã cedo falando, olha, hoje eu vou trabalhar contra o país. Todo mundo quer trabalhar pelo país. Agora, tem hora que nem sempre trabalhar pelo país é ajudar o governo. E nosso papel também não é esse. A população elegeu a presidente da República para ser situação. E elegeu a oposição para ser obstáculo a muitos desmandos. Oposição significa obstáculo. E em determinados momentos, os desmandos do governo têm que ter aqueles obstáculos da oposição. E nós temos feito esse papel aqui. Que o governo tem tentado manipular a opinião, dizendo, olha, é golpe, está tentando atrapalhar o país. Não é. Os problemas do governo e os problemas que eles estão tendo é por obra graça deles. Essa crise, por exemplo, foi criada artificialmente, justamente por pedaladas, por gastos demasiados. A crise não veio de fora, a crise saiu daqui de dentro. Nós estávamos cômodos, porque aquela crise dizia o sistema financeiro internacional, aquela de 2008. Nossos bancos estavam saneados, nosso sistema financeiro estava saneado. Por isso que o Brasil estava bem. Bom, se está bem, se comportou como um novo rico. Foi gastar demais e agora o problema está aí. Nossos bancos não estão mais saneados, né? Porque o senhor da Comissão de Assuntos Econômicos, volta a reforçar, para você que nos acompanha, acompanhou a audiência pública realizada a pedido do senador Tasso Gereissati, que trouxe aqui representantes do Ministério Público junto ao TCU, do TCU, de Secretaria de Fazenda, para explicar
o que aconteceu com o parecer técnico das contas de 2014. E ali se mostra que a União acarretou uma dívida em relação ao FGTS por um uso indevido de recursos, e também quanto ao BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, tem aí umas contas que não estão fechadas, não é isso? Justamente as pedaladas... Quer dizer que os nossos bancos não estão mais saneados? O nosso sistema financeiro está saneado. Na verdade, há aí uma questão pontual do governo que fez um empréstimo branco. Ele disse que não é bem empréstimo, foi empréstimo, sem autorização daqui dessa casa. Essa aqui é a grande verdade. Contraiu empréstimo, ele disse que não, mas mandou a Caixa Econômica, Banco do Brasil, pagar as coisas, pague aí. Pague... E fez uma pendura. Exatamente, pendura. O que é proibido por lei. Então, agora, o nosso sistema financeiro está bem saneado porque o nosso marco regulatório é muito firme e isso nos protegeu lá naquele momento que a crise dizia a respeito disso. Mas não tem como nos proteger dos desmandos e aí quando você faz o gasto maior do que a sua receita. É o que acabou acontecendo. Agora, os bancos estão dando risada, tanto é que eu digo que a presidente não cai. E não cai por quê? Porque o Bradesco e o Itaú já disseram que ela não cai. Então, por quê? Os bancos nunca ganharam tanto, e eu digo os nossos bancos privados. A nossa dívida pública, por exemplo, que lá em determinado momento falou, olha, pagamos a dívida externa. Pagou assim, pegou aquele montante, pegou dinheiro interno, pegou dinheiro dos bancos, nós tínhamos, era juro de 4 e pouco por ano, passamos a pagar 14 aí, de acordo. Quer dizer, um péssimo negócio, mas estamos com uma dívida pública imensa e pagando juros de mais de 200 bilhões ao ano. Isso é que nos arrebenta. E aí, cada vez que essa taxa Selic sobe, mais juros, obviamente, nós vamos pagar. Então, o grande problema nosso foi gastar demais, aumentar demais a dívida e está aí. O problema é que está em efeito cascata. O governo está dando exemplo em cima e as unidades da federação foram indo e agora está as prefeituras quebradas, os estados quebrados, alguns estados não estão pagando folha e os municípios já começam também. Só para encerrar, que a gente já está de tempo estourado, um prognóstico já dá para fazer? O senhor imagina que vai ter consequências no âmbito político, a questão da pedalada? Esse orçamento, qual é o sentimento do senhor com relação a essa semana que sinalizou que o horizonte é mais grave do que se imaginava no início de 2015? Né? O horizonte é muito grave. O horizonte é muito grave e quem entende do assunto diz que nós não chegamos no meio do redemoinho ainda dessa crise, que ela tende muito. E sem querer ser profeta do caos, eu penso que a situação do governo tende a piorar porque, no meio disso, o governo, no início do mandato, resolveu partir para um projeto maior em termos de recomposição política e perdeu sua base. Hoje a presidente não tem sustentação na Câmara, não tem sustentação no Senado e não tem sustentação popular, que sempre foi o grande capital do governo do PT. E com isso tudo, está esse caldo de julgamentos no TSE, que são graves ali o que se aponta, e também grave a situação no Tribunal de Contas da União. Então o cenário não é promissor para esse governo. E a oposição, obviamente, vai fazer o papel de cobrar que as instituições funcionem e de que o governo também faça o que se propôs a fazer. Senador, muito grata pela sua atenção aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também agradeço a atenção, lembrando que você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, pelo endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.